a empresa ela se comporta como uma pirâmide, né? Cujo centro é o catálogo de serviços. Em uma das pontas da pirâmide nós temos o negócio, são os usuários, são os clientes. Na outra ponta nós temos a área técnica, que é a área de TI. E acima nós temos o corpo executivo, são os diretores, os gerentes. O catálogo de serviço ele fica no centro e ele se comunica com essas três pontas. Claro que utilizando para cada um desses indivíduos linguagem própria. Em outra oportunidade nós já vimos o catálogo de negócio e a linguagem que é simples, voltada para leigos. Também já vimos o catálogo técnico com a visão técnica que tem como público os analistas. Porém, em outra oportunidade explicarei como é o catálogo executivo, né? Que possui uma visão condensada voltada para a gerência e para a diretoria. Bom, como você pode ver neste gráfico que eu te entreguei, neste fluxo, a visão é a mesma visão que a visão anterior, da figura anterior. Porém, agora um pouco mais expandida, um pouco mais detalhada. Perceba que no catálogo de serviços, essa parte do catálogo, ele está contido dentro de um sistema de controle de chamados, que é o sistema utilizado pelo Service Desk. Também existe um módulo de relatório e análises que está ligado ao catálogo de serviços. Vamos começar explicando pelo input, que é o cliente, é o usuário. Então ele abre um chamado, né? Ele abre um chamado utilizando esse sistema de controle de chamados e ele recebe de volta o status do que ele solicitou. O chamado que ele abriu pode ser um incidente, pode ser uma requisição de serviço, né? E ele recebe de volta esse status que vai gerar nele uma situação de controle e que é verdadeira, né? Também a TI vai conseguir gerenciar a expectativa, porque naquele chamado nós temos o tempo acordado, tempo de atendimento acordado para atender, para efetuar aquele serviço, né? Então aí também o cliente terá um ponto único de contato, que é este sistema, né? A partir daí, o chamado é enviado para a TI, que atribui e que controla, então atribui para o grupo correto, né? E também efetua o controle. Esse controle é o que o usuário vai ver. Então, se o chamado ele for setado para em atendimento, e se o procedimento for informar o usuário, o sistema vai informar o usuário, olha, seu chamado já está em atendimento. Ou é necessário um pouco mais de informação, existe alguma informação que nós não temos. A partir daí a TI já tem um controle. Também o que vai dar à TI a visão são os relatórios, esses relatórios, essas análises. A TI vai saber, por exemplo, quantos chamados aquele usuário abriu, qual área de negócio abre mais chamado, ou seja, existem diversos relatórios que podem ser configurados. E temos também o corpo executivo, a diretoria e a gerência. Eles terão controle, porque eles irão aprovar e também receberão notificações que eles desejarem receber. Pô, mas aprovar o quê? Aprovar solicitações que necessitem dessa aprovação. Por exemplo, a instalação do Microsoft Office em uma máquina. Nós temos licença suficiente? Aquele usuário ele pode usar tudo que ele está solicitando ali? A TI não sabe disso. Ela pode até ter o controle, mas é necessário ter uma aprovação, porque o número de licenças pode ser limitado. Pode existir um valor para o negócio. O usuário solicita acesso a algum sistema crítico. Ele pode acessar, ele tem um perfil para acessar este sistema. Quem vai dizer isso é a diretoria ou gerência. A partir daí também, o corpo executivo ele pode receber relatórios executivos. Então são indicadores-chave que os diretores, os gerentes necessitem para gerenciar a TI. Então essa é a visão. É assim que essa pirâmide funciona e que o fluxo
ele vai circular, ele vai fluir dentro dessa pirâmide. Diversos. Também iremos abordar com mais profundidade esse outro vídeo. Porém, eu posso adiantar que para o cliente e o usuário é um ponto único de contato. É a comunicação organizada, uma comunicação direta com a TI, sem ser necessário falar com alguém, com um técnico, com um analista que esteja passando. Também o usuário terá controle de suas solicitações. Ele efetuou uma solicitação de algo, ele sabe em quanto tempo está previsto o atendimento. Ele informou algum incidente, relatou algum incidente, ele também sabe quando terá este retorno. Este é o ganho para o cliente, para o usuário. Para a TI, ela vai ter controle de tudo. Sabe qual área de negócio abriu chamado, quantas vezes, quais são os incidentes recorrentes para abrirmos problemas, né? Sabe qual é o usuário que necessita de algo com uma certa urgência. Nós podemos colocar também aí no sistema de controle de chamados usuários VIPs, que são os usuários que necessitam de um atendimento mais rápido. E o corpo executivo, ele terá visão e controle de tudo que acontece com a TI. Ou seja, o principal, se formos resumir tudo em uma única palavra, seria comunicação. Essa comunicação vai gerar visão, controle, uma satisfação maior do usuário, né? E, com certeza, uma economia muito grande. Esse fluxo bem organizado gera uma economia muito grande para o negócio.